Olá, seja muito bem-vindo à Universidade Estadual do Tocantins, à Unitins, ao programa Tô Graduado, ao curso de Gestão Pública e a disciplina de Docência no Ensino Superior. Eu sou Kelber Abrão e na breve aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre como que a universidade nos transforma, né, nos molda ou até pode nos deformar, dependendo da formação que a gente tiver, né, em sujeitos críticos, éticos, né, e dignos para que a gente consiga ocupar um espaço de destaque na sociedade. E por que a gente vai trabalhar essa perspectiva no dia de hoje? Porque quando a gente pensa na educação superior ou no ensino superior, eu tenho que pensar que a educação ela vai desempenhar um papel extremamente crucial e fundamental para a organização de cidadãos responsáveis para viver na coletividade. Bom, faz um exercício aí do outro lado da tela. Você consegue viver no coletivo, dentro da sua casa, dentro da sua residência, ou tem questões, né, de pequenas rixas, rusgas, de vez em quando com alguém, com o irmão, com a mãe, com o pai, com o vizinho? Então, na universidade é uma forma da gente estruturar as pessoas para que elas desempenhem papéis na sociedade, tanto para o convívio, como por exemplo um curso, né, que vai trabalhar isso, que é o curso de psicologia, por exemplo, né, para que a gente trabalhe, né, a gente saber se portar primeiro consigo e depois com os outros, de maneira muito simplista, obviamente. A gente tem os cursos que vão ser ligados ao direito, às leis, que é como é o direito, por exemplo, né, a área da saúde, como é a medicina. Tudo isso de forma que a gente possa viver e conviver em sociedade. Logo, né, o ensino superior vai te transformar em uma pessoa mais crítica. Você vai questionar as coisas. E esta é a ideia. E como é que eu vou fazer isso? Por meio, né, então, do acesso à universidade. Vamos fazer um exercício muito simples e muito rápido. Você que está aí do outro lado da tela, você chegou no ensino superior quando terminou o ensino médio? Ou você somente agora tem a oportunidade de cursar uma universidade, porque temos o programa Tô Graduado, que está presente em 15 cidades do nosso estado. Mas vamos lembrar que o Tocantins tem 139 cidades. A gente atinge 15. Tem campus do IFTO, Instituto Federal do Tocantins, da Universidade Federal do Tocantins, da Unitins em outras cidades. Mas elas não chegam ainda nem a 30 cidades. As outras pessoas, como é que elas têm acesso ao ensino superior? Kelber, tem as universidades privadas. Sim, tem as universidades privadas. Só que aí a gente bem sabe. Será que aqui, se você estivesse pagando uma mensalidade, né, e vamos colocar uma mensalidade bem baixa, no sentido que pode ser muito para alguns de vocês, infelizmente, neste momento da vida, vamos pensar que a gente vai chegar em outros momentos e isso vai ser um valor irrisório, eu vou torcer muito para isso, que esse diploma transforme a vida financeira de vocês também, assim como meu primeiro diploma transformou a minha vida há mais de 20 anos atrás. Se a gente pensar, né, se fosse 199, que eu acho que é a mais em conta, não me recordo de ter visto alguma universidade que cobre menos que 199. Mas 199 no teu orçamento hoje cabe, né? E caberia para você, para mais outra pessoa na casa que quisesse fazer o ensino superior, né? Eu estou colocando 199 do ensino à distância. Se for no ensino presencial, aí desconheço alguma que seja menos de R$ 400. Como que isso ia impactar na vida financeira de vocês ou de qualquer outra pessoa ao redor do estado, né? Então, muitas pessoas nunca fizeram ensino superior porque não tiveram nem dinheiro para fazer o vestibular público, né? Então, hoje a gente tem a gratuidade do Enem, quando você tem ali alguns critérios, como, por exemplo, ter o número NIS, né? Uma série de outras coisas, né? Outras possibilidades. A gente tem o FIES, né? Que financia o ensino superior privado ali. Então, foi a forma como muitas pessoas conseguiram fazer um curso extremamente elitizado, como é a medicina, por exemplo. Se não fosse aquilo, a pessoa teria que lutar mais ainda do que já lutou na vida para conseguir entrar no ensino superior público de medicina, que é extremamente, né, disputado. Chega a dar, às vezes, 400 candidatos por vaga, né? Chega a ser assustador pensar nesta demanda, nesta perspectiva. Bom, quando você vai pensar nesses cidadãos críticos e engajados, eu vou ter que criar condições e ferramentas para que eles consigam ter essa criticidade explorada. E essas ferramentas é aquilo que a gente oferta dentro do curso de graduação, né? E a gente tenta ofertar, primeiramente, diminuir a desigualdade social.
Eu sou um homem branco, né? Então, por ser um homem branco, eu tive uma série de inúmeros privilégios que uma pessoa negra, né, ou uma pessoa parda não teve, né? Uh, Nesse sentido, pardos, negros, né, ou pessoas pretas também, que é um termo correto para utilização, as pessoas ribeirinhas, as pessoas quilombolas, as pessoas PCDs. Quantas pessoas não conseguiram chegar no ensino superior por conta da desigualdade social? Aí você vai me dizer assim, Kelber, né? Eu tenho um vizinho, ele era uma pessoa extremamente pobre, né? Era uma pessoa negra, era uma pessoa PCD, ribeirinha, quilombola, indígena, era um grupo minoritário e ela conseguiu chegar no ensino superior, sem nenhum benefício do governo, sem nenhuma política pública de amparo. Me cabe a mim dizer apenas parabéns, que essa pessoa conseguiu romper uma bolha do sistema. Mas não é porque uma ou um pouquíssimo grupo de pessoas conseguiu romper esta barreira que a gente vai se contentar com isso, porque a ideia é que mais pessoas cheguem na universidade, mais pessoas tenham acesso ao ensino superior, mais pessoas consigam ver a sua vida ampliada para além dos empregos, para além das formações que elas já têm. Que ela já tem 1, 2, 3 diplomas, que ela consiga conquistar o 4º, 5º, 6º, né? A ideia é que ela possa chegar aos espaços que ela quer ocupar. Só que muitas vezes essa disparidade de oportunidades e de recursos, né, ela limita então o acesso às pessoas ao ensino superior. E essa disparidade, ela é muito maior quando você é mulher, porque a mulher acumula todas as funções da casa, também para além dos estudos. E se ela tiver que desistir de alguma coisa, ela não vai desistir dos filhos, do casamento, né? Ela vai desistir, né, da ideia da universidade. Por isso que tem muitas mulheres que não frequentaram o ensino superior. E se ela é mulher, e se ela é uma mulher preta, né, quando ela chega no mercado de trabalho, o preconceito ainda é multiplicado. Porque tenho certeza que você que está aí do outro lado, tanto homem quanto mulher, em algum momento já viu alguém não sendo contratado, né, por ser mulher. Porque pelo medo de engravidar, se tiver uma idade, entre aspas, fértil, né, pelo medo de faltar, porque isso é natural, isso é para qualquer ser humano, né? A prioridade vai ser os filhos, né? Então, se eu estou com um filho doente, eu não vou trabalhar porque meu filho está precisando de verdade de mim, né? E aqui eu não estou brincando uma gripe, uma dor de garganta, não estou brincando com algo sério, né? Quando tem alguma doença séria, automaticamente tudo que é mãe do universo, né? Tudo também é exagero, mas 99,9% das mães, elas vão priorizar, né, os seus filhos, e isso é mais do que correto. Só que, infelizmente, o mercado de trabalho não vai entender isso. Por isso, tem muitas posições de destaque que são ocupadas, infelizmente, por homens. Se a gente pensar dentro da estratégia de gestor ou de gestora pública, quem tem mais habilidade de gerência é a mulher, não é o homem, porque a mulher consegue, né, ser mais maleável, mais flexível, ela consegue interagir, né, forma melhor com as outras pessoas. Bom, tem a desigualdade social, Kelber, né? Eu tenho a falta de apoio financeiro, né? Que é os custos, mensalidade, deslocamento, materiais, moradia. Embora a gente tenha políticas públicas que hoje permitam que o menino que faça o Enem aqui no Tocantins vá cursar uma graduação, né, no Pará, porque ele vai ter uma bolsa permanência, né? Ou ele vai ter acesso a auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio de transportes, alguns auxílios, caso ele, né, se encaixe num rol ali de pré-requisitos que tem, mas obviamente esses pré-requisitos não contemplam todos, porque tem um número limitado de vagas, né? Mas ele tem essas possibilidades, o que diferentemente do que 10, 15, 20 anos atrás a gente não tinha. Nos últimos duas décadas, o ensino superior ele aumentou o número de vagas e aumentou o número de cursos. E isso acontece muito ali de 2010 para frente, né, entre 2010 e 2015, mais ou menos, é esse grande boom, que é um programa do governo que era o Reúne, né, que era para expansão, né, e para a consolidação de novas universidades e novos cursos superiores. Nos últimos anos, embora você vá escutar que abriram novas universidades, elas não foram, entre aspas, abertas ou criadas, elas foram desmembradas. Um exemplo disso é a Universidade Federal do Tocantins, a qual eu sou professor há 10 anos, que separou
né, Tocantinópolis e Araguaína. Então agora temos duas universidades federais, a UFT e a UFNT, Universidade Federal do Norte do Tocantins. Né? Ela não é uma universidade criada, né? Ela é um desmembramento. Vamos pensar igual uma ideia de um hospital. Se você divide o hospital ao meio, você vai dizer que criou um novo hospital. Né? Você pode até dizer porque ele vai ser batizado com outro nome, mas não é outro hospital, é um desmembramento. Então, agora a gente só vai poder dizer que a UFNT foi uma universidade nova quando começar a abrir novos campos, novos cursos, né? Por enquanto está tudo na mesma, a gente apenas separou, né, os bens. Um exemplo mais simples, vamos pensar que João e Maria estão casados, João e Maria se divorciam, mas não têm condições de comprar uma casa nova, nem João nem Maria. Então eles criam um muro no meio da casa e dividem a casa para os dois. São novas casas? Uai, numa perspectiva talvez seja, numa outra você vai entender que o terreno foi só dividido, tá? E aqui eu não estou criticando não essa divisão, né? Inclusive ela é até mais saudável geograficamente falando, porque ela era uma barreira geográfica. Nós aqui de Palmas conseguimos interagir tão bem com Tocantinópolis, que era o campus mais distante da universidade. Então, quando Tocantinópolis e Araguaína, eles estão mais perto para resolver os seus problemas, né? Quando eu penso isso dentro de um país, às vezes tem a questão climática de uma zona do estado para outra, modifica a zona cultural, a zona econômica, né? Vamos pensar que Tocantinópolis, por exemplo, ela está ali, né, numa zona que a gente chama de Topama, que é o Tocantins, Pará e Maranhão. Então, ela tem características regionais que são diferentes de Palmas, por exemplo, que é bem no centro do estado, e quiçá também Palmas é o centro do país. Então, nesse sentido, as barreiras geográficas, elas foram por muitos anos impeditivos de acesso ao ensino superior. E aí, por isso que eu tenho lá em 2005, ó, 20 anos, ano que vem, temos a criação da Universidade Aberta do Brasil, a UAB. E a Universidade Aberta do Brasil, ela foi criada para romper essas barreiras geográficas, né, para dar acesso, então, ao ensino EAD. Kelber, o Tô Graduado é da Universidade Aberta do Brasil? Não. O Tô Graduado é uma política da própria Unitins. A Unitins é uma das poucas universidades do país que tem a sua própria política de ensino EAD. Né? Agora, a Unitins, este ano, e vai começar agora no segundo semestre, ela também está habilitada para a Universidade Aberta do Brasil. Então, ela está ofertando o curso de Pedagogia e o curso de Letras, EAD, e mais uma pós de Gestão Pública Municipal, que já você também pode ser nosso aluno no nível de especialização. Então, este é um programa que, a UAB é um programa que o governo oferece recurso, né? O programa aqui do Tô Graduado, a própria Unitins tirou esses recursos, né, para custear os meus gastos, custear os custos de estúdio, né, do pessoal que diagrama o ambiente virtual de aprendizagem, para customizar o ambiente virtual, para os tutores presenciais, tutores EAD, para as vindas, quando tem a imersão de formação. Tudo isso sai do próprio orçamento da Unitins. Então, isso a gente vê um compromisso social que a nossa universidade tem para você. Logo, não é porque você não paga a mensalidade que você não tem um compromisso de entender e de conquistar, né? Não é de ganhar, é de conquistar esse diploma, porque está sendo investido muito recurso, né? Tanto dos recursos humanos quanto nos recursos financeiros para que você seja, né, habilitado a ser um gestor, uma gestora pública de excelência. Quando eu vou pensar nesse papel da formação, eu vou entender que ele tem uma formação acadêmica, que é o que a gente está ofertando para você neste momento. Ele tem uma ideia de pesquisa e inovação, né? Que é fomentar a pesquisa, a produção do conhecimento científico. Se você colocar lá meu nomezinho no Google, né? E você vai ver lá uma série de livros, artigos, revistas, uma série de materiais que eu produzi nas áreas que eu sou referência. Então, isso é pesquisa e inovação. Eu estou pensando
formas novas de ensinar um conteúdo, de criar, se eu fosse um farmacêutico, eu fosse alguém, né, um biomédico, um médico, um enfermeiro, eu fosse alguém para criar um novo medicamento no laboratório lá de pesquisa. Criar a vacina da Covid, por exemplo, foi uma estratégia de inovação das universidades do nosso país, né? E aquele menino que estava lá ajudando a criar uma vacina, ele era lá bolsista de mestrado, de doutorado ou de graduação também, né? Ele estava lá pesquisando, criando formas de inovar aquele conhecimento. Eu tenho uma formação, que é o ensino, eu tenho a pesquisa e a inovação, e eu tenho também a extensão. A extensão é quando eu consigo devolver para a comunidade aquilo que a universidade está investindo na minha formação. Então, por exemplo, vamos pensar no curso de contabilidade, né? Um exemplo bem simples. Bom, tem o curso de graduação em Ciências Contábeis aqui na Unitins, e aí eles vão lá para a comunidade e fazem o imposto de renda da comunidade de forma gratuita, ou ensinam as pessoas a fazerem seu próprio imposto de renda. Você não precisa ser contador, você não precisa ter o CRC, né, que é o Conselho Regional Contábil ali, ativo, para que você faça a contabilidade do seu imposto de renda. Enquanto empresa, enquanto em outro espaço, algumas coisas vão precisar que você seja um sujeito que tenha um CRC, seja do nível técnico, seja do nível superior, tá? E a extensão é esta forma como a universidade se aproxima da sociedade. Então, é importante o ensino, é importante a pesquisa e é importante a extensão. E aí, tanto essas três vertentes de ensino, pesquisa e extensão, elas vão trabalhar com que você tenha um pensamento crítico, para que você tenha ética e responsabilidade. Então, quando você está aprendendo, né? Vou dar um exemplo do curso de Química, tá? O curso de Química aprende a fazer muitas coisas. Então, você pode fazer desde remédios, né? Você pode manipular ali substâncias e que podem ser boas, como por exemplo, o remédio é uma droga, o nome é uma droga, né? Mas eu posso também criar drogas sintéticas, que são alucinógenas, que causam vício, causam dependência e causam malefícios à saúde. Então eu tenho que pensar que toda profissão eu preciso ter ética e responsabilidade. Trazendo para o curso de gestão pública, né? Você tem acesso à máquina pública financeira. Então você vai lá, desvia dinheiro, você frauda notas, você aumenta o valor de licitação, você não teve ética e responsabilidade. Você está roubando algo que seria investido para o governo. Logo, né, pensar criticamente, ter ética e responsabilidade, eu vou precisar também de ter empatia e tolerância, que é cultivar essa capacidade de compreender que cada sujeito tem um tempo de aprendizagem. E na universidade, como eu trabalho com adultos e cada adulto está numa fase da vida, cada um tem um tempo de aprendizagem. O que significa isso, Kelber? Né? Eu tenho aqui Elisa, e Elisa está grávida de 9 meses. O foco da Elisa, neste momento, pode não estar sendo a minha disciplina de docência no ensino superior, porque ela está pensando no processo de gestação, no processo de parto, né? Então, talvez ela esteja extremamente ansiosa, que é um processo natural pela chegada de um bebê, né? Vamos pensar que a Elisa é mãe de primeira viagem, talvez ela precise de mais atenção, ler mais vezes para assimilar e acomodar esse conhecimento. Né? Aqui eu estou usando o exemplo de uma mulher grávida, mas eu posso usar uma pessoa que tem TDAH, eu posso usar uma pessoa que não tem nenhuma síndrome de transtorno ou déficit, né? Uma pessoa que está extremamente cansada, que trabalha até as 10 da noite, que aí às 10 da noite ela vai assistir as aulas do teu graduado, ela vai ler os materiais, ela dorme à meia-noite, ela levanta às 5 da manhã. Então, cada um tem um ritmo, né? E alguns têm uma dificuldade, outros não têm alguma dificuldade em algumas áreas, né? Que a gente já viu isso em algum outro momento, que são as inteligências múltiplas, né? Tem gente que tem inteligência musical, tem gente que não tem a inteligência musical. Isso é uma característica de vários sujeitos, uma habilidade para uma área e um pouco menos de habilidade em outra área. Quando é que eu vou garantir essa responsabilidade social, então, e essa empatia, Kelber? Quando eu consigo criar projetos sociais da universidade para a comunidade, quando eu consigo ter a ideia de um voluntariado, também vamos entender que a gente precisa se doar de forma gratuita, legítima e espontânea, né, oferecendo ajuda, mas eu sou muito crítico, por exemplo, a essas ofertas de ajuda. Vou dar um exemplo.
Bom, eu vou pedir para que os alunos venham para a Uniteams e me ajudem a limpar a universidade, que a universidade está suja. Uai, vem recurso para a limpeza da Uniteams. Se eu estou pedindo ajuda, é porque esse recurso acabou? Ok, né? Pode acabar uma hora, o dinheiro acaba. Mas eu estou pedindo ajuda porque eu, como gestor público, eu administrei mal e aí, então foi um erro. Ok, né? Agora, não foi um erro. Eu peguei esse dinheiro da limpeza e eu, né, desviei e comprei uma mansão em Miami e tenho uma casa lá para passar as férias. Uai, então, assim, alguns voluntariados a gente tem sempre que ficar, né, de antenas abertas, porque não é voluntário, né? Alguém deveria ser pago para fazer aquela função. Diferentemente, quando a gente é voluntário, por exemplo, em igrejas, em hospitais, em orfanatos, em presídios, que a gente vai lá fazer leitura, a gente vai ensinar um ofício para alguém, aí você está sendo voluntário, ninguém seria pago para aquilo, né? Então aquilo é um ato de doação, é um ato voluntário puramente. Para isso a gente precisa se conscientizar, perdão, né, sobre alguns temas sociais. Você consegue entender a desigualdade social que é você chegar só agora no ensino superior, né? Como lhe foi negada muitas oportunidades, ou estão sendo, está sendo muito sofrido, doído que você continue aqui conosco nesse semestre, né? Você não sabe mais de onde que vai tirar energia, força, porque você trabalha o dia inteiro, você tem filhos, família, né? Você tem outras demandas. Vamos entender que algumas coisas são prioridade, né? Agora, outras coisas, às vezes, a gente está se sabotando, né? Às vezes a gente não está tão sofrido assim, a gente gosta de fazer aquela competição. Eu acho feio, né? Mas tem gente que faz que é para ver quem sofre mais, né? Nessa perspectiva ali, né? Tem gente que sofre mais, mas sofre mais em outro país, porque aqui no ensino superior a gente tenta fazer o que a gente chama de internacionalização, que é então quando vem estudantes de outro país para o nosso Brasil, para o Tocantins, do Tocantins a gente manda para outro estado ou para outro país, né, para aprender outras culturas, ter outras experiências, outras vivências. Você que está aqui no Tocantins, que não é natural daqui, como eu, né, que eu sou gaúcho de sangue, mas já sou tocantinense de coração, você sabe quão socializar com outras culturas, né? Isso nos permite engrandecer e ser mais sujeitos empáticos e entender as diferenças sociais e culturais, porque eu já vivi em outras localidades, eu já experienciei outras coisas, né? Desta forma, né, nos programas, a gente tem nas universidades os intercâmbios, né? Agora mesmo está aberto o programa de bolsas para pesquisa e extensão aqui na Uniteams, né? Então a gente tem os programas de extensão, a gente tem os programas de pesquisa, a gente tem os programas de inovação. Às vezes tem algum evento internacional que pode ser online, temos eventos online que tem palestrantes de outros países, temos os eventos presenciais, só que aí presencial para que a gente saia para outra localidade já não existe mais recurso há muitos anos do governo, né? Para que o aluno consiga ir para outro país, para que o professor consiga ir para o outro país. Mas, né, a gente sempre vai criando algumas estratégias que é o jeitinho brasileiro de tentar sobreviver às situações. E uma delas é empreender de forma social. E para empreender de forma social, para criar um negócio, ser um gestor, é isso que a gente influencia na universidade, para que a pessoa consiga, por meio de criatividade e inovação, criar estratégias com trabalho em equipe, com recursos financeiros bem limitados, né, para que ela tenha um impacto social. E aí, esses recursos financeiros limitados, às vezes a gente consegue uma forma de colaboração do terceiro setor. Senac, Sebrae, principalmente o Sebrae ali, né, investe em micro, pequenas empresas, fornece uma formação, uma capacitação, mas você só vai conseguir pensar nisso, né, se você tem essa criatividade natural de você, ou se você já aprendeu um ofício. Por isso, a universidade está aqui e foi criada para ensinar ofício às pessoas, para que elas pensem para além das caixinhas, para que elas não sejam, né, dominadas por um poder político, seja de partido A, seja de partido B, seja de partido C, para que ela aprenda a ser um sujeito crítico e construa uma sociedade mais justa, mais coletiva e mais inclusiva. Se você sabe como fazer isso, aproveita então os nossos materiais de apoio, aproveita o nosso fórum ali, responde o nosso exercício e se tiver alguma dúvida, entre em contato. E eu te espero no próximo encontro. Grande abraço e até lá!